Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos brigados já fazia quase uma semana e como eu era orgulhoso e ela também, nenhum dos dois queria dar o braço a torcer. Reconheço também que sempre fui muito ciumento. Aliás, esse era um dos motivos maiores que levavam às nossas brigas. Ciúme. Desde aquela última vez, por exemplo, quando brigamos por causa do mesmo motivo de sempre. Só que ela me deu um motivo sério. Saiu com uma amiga dela e não me falou nada. Aí eu pergunto, isso é coisa que se faz com o namorado? Na verdade, ela mentiu. O que ainda foi pior. Diz que não estava muito bem, que ia dormir cedo. Só que eu descobri que, na verdade, tinha ido numa festa da turma de faculdade desta sua amiga, sabe? Claro que eu não gostei. E também não entendi. Por que é que ela não quis me levar junto dessa festa? Olha, minha cabeça ficou cheia de maus pensamentos. Nem podia ser diferente. Até porque, para querer sair sozinha, com toda certeza, coisa boa é que ela não pretendia aprontar. Foi a nossa pior briga. Tanto que, repito, já fazia uma semana que a gente estava sem se falar. Eu tinha certeza que ela gostava de mim. E eu também era apaixonado por ela. Só que o nosso namoro sempre foi marcado por esse tipo de situação. A gente brigava demais. Quando não era eu, era ela que arranjava um motivo. No sábado, já não aguentando mais aquele clima, resolvi procurá-la para a gente conversar. Eu podia até ter ligado, mas acabei passando na casa dela assim de surpresa. Quem me recebeu à porta foi sua mãe. E ela ficou de cara quando me viu. Tanto que quando perguntei pela Marcela, ela fez assim um semblante tão esquisito. Ué, a Marcela não tá, ela saiu. Saiu? Mas foi pra onde? Ela não falou, Rafael, mas como ela não tá com você, deve ter ido encontrar alguma amiga. Olhei no relógio, quase 10 horas da noite. Meu coração já começou a saltar pela boca. Até porque os pensamentos começaram a pulular na minha mente. Será que essa mulher tinha saído para algum lugar, um barzinho, uma balada? Liguei para ela ali mesmo, na frente da sua mãe. Só que adivinha? Ela não atendeu. Liguei de novo, nada. Depois mandei uma mensagem de áudio querendo saber onde que ela estava e com quem. Em vez de ir para minha casa de volta ou procurá-la em algum lugar onde a gente costumava ir, entrei no carro e fiquei ali olhando para o nada, pensando um monte de besteira, imaginando 1 milhão de situações. Só de pensar que ela pudesse estar com outro cara, olha, minha vontade era de bater a cabeça contra o vidro da janela. Liguei também para 2 amigas dela, a Luciana e a Patrícia. Nenhuma das duas sabia do paradeiro da minha namorada. Ambas disseram que nem tinham conversado com ela naquele dia. Em vez de ir embora, resolvi ficar ali no carro esperando ela chegar. 1 hora, ela chegaria. A menos, e olha, só de ter esse pensamento, já senti aquele friozinho no estômago, a menos que de repente ela passasse a noite fora. O tempo, no entanto, foi passando. Nem cheiro dessa mulher. Tentei no celular, mais 1, 2, 5 vezes.
Nada de resposta. Olha, eu já estava espumando de tanta raiva. Me senti um idiota. Ali, dentro do carro, esperando pela volta da minha namorada, porque até aquele momento eu ainda a considerava assim. Acredite quem quiser, mas fiquei plantado ali dentro daquele carro até 2:30 da manhã e ela não tinha chegado ainda. Pelo jeito, aquela minha desconfiança, aquele meu temor, tinha se consumado. Ela não ia voltar para casa. Ia passar a noite fora. E olha, só de pensar nisso, a minha revolta se multiplicou. Onde estaria essa mulher? E com quem? E fazendo o quê? 2:30 da manhã, resolvi ir embora. Só Deus sabe como estava me sentindo. No domingo, depois do almoço, fui até a casa dela de novo e dessa vez, finalmente a encontrei. Só que já me recebeu daquele jeito. O que você quer, Rafael? O que eu quero? Vim conversar com você. Dá para me dizer onde que você foi ontem e por que não atendeu o telefone? Eu estava com a Patrícia. Dormi lá na casa dela ontem. Olha, o sangue subiu. Patrícia, largue mão de ser mentirosa. Eu liguei para ela. Ela mesma me disse que nem tinha falado com você ontem. Fui eu que pedi para ela não contar. Não queria falar com você. Será que você não entendeu? Aliás, não queria e ainda continuo não querendo. E que mensagens foram aquelas que você me enviou, hein? Pelo que me consta, a gente terminou. Não tenho nada de ficar dando satisfação para ninguém, muito menos para você. Olha que mulher teimosa. Olha que criatura tinhosa. Eu tinha ido lá para a gente conversar, para a gente tentar se acertar, fazer as pazes. Só que acabamos brigando de novo. Na minha cabeça aquela dúvida. Será que ela está falando a verdade? Será que ela foi dormir mesmo na casa da Patrícia? E que a Patrícia mentiu, amando dela, porque ela não queria conversar comigo? Ela disse que tinha pedido para a amiga mentir, só que sei lá. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Quer saber? Achei que ele tinha inventado aquilo. E com certeza deve ter pedido para a amiga cobertar, caso eu ligasse de novo para ela. E mesmo que as duas estivessem juntas, quem garante que não tinha saído depois? Ido para algum barzinho? Eu não duvidava nada que isso tivesse acontecido. Resolvi que ia criar vergonha na cara e não mais a procuraria. Não tá afim? Então tá. Cada um para um lado. Não vou continuar fazendo papel de otário aqui, procurando por uma mulher que não quer nem conversar comigo. O problema foi que os dias foram passando. Eu esperando que de repente ela, sei lá, chegasse à conclusão de que estava sendo infantil. E viesse conversar comigo. Só que não. Os dias foram passando. Na verdade, o tempo foi passando e nada, absolutamente nada dessa mulher apareceu. O problema todo, sabe qual é? É quando você gosta da pessoa. Porque aí você tem aquele momento de se fazer de durão. Não quer voltar, não volta. Tá tudo bem, vou tratar da minha vida. Mas aí passam os dias e você acaba sentindo saudade. A pessoa te faz falta. Nem mensagem ela mandou mais. Ou seja,
estava agindo de um jeito diferente das outras vezes quando a gente brigava. Depois de 12 dias, quem acabou indo atrás dela de novo fui eu. Estava sentindo demais a sua falta. E se um de nós dois não engolisse o orgulho, tomasse a iniciativa, nunca mais a gente ia se acertar. Só que tem o seguinte: quando tentei fazer as pazes com ela, mesmo dando o braço a torcer pela segunda vez, ela não tinha mudado 1 milímetro de posição. Olhou para minha cara e falou: Rafael, a gente não combina. É muita briga e, para ser bem sincera, eu não aguento mais essa situação de discussão todo dia. Estou muito bem sozinha, se você quer saber. Eu quero continuar assim. Mas, peraí, Marcela, a gente se ama. Será que se ama mesmo? Sei lá. Como alguém que se ama pode brigar tanto como a gente briga? Você, por exemplo. Você não consegue controlar esse ciúme idiota. Mulher nenhuma suporta isso, viu? Essa pressão. E uma coisa eu digo: se você não mudar esse teu jeito, você vai acabar terminando a vida sozinho, sabia? Olha, fui o cúmulo. Além de não querer se acertar comigo, ainda me deu lição de moral. Quem a ouvisse falando aquilo podia pensar que eu era o único culpado pelas nossas discussões. Repito, ela me dava motivo. Tudo certo. Não vou negar aqui que eu era ciumento. Claro que era. Mas o meu ciúme não era sem razão. Olha, fiz o que pude para me acertar com essa mulher. E infelizmente ela estava com a decisão tomada. E daí para diante, minha vida virou uma tristeza só. Fiquei arrasado. Nos dias que se seguiram, cheguei a fazer outra tentativa de reconciliação. Até que me dei conta de que estava mesmo fazendo papel de bobo. Ela não estava mais afim. Imagine como que eu me sentia quando via as postagens que ela fazia na noite. Barzinho, balada, parque. Olha, eu precisava fazer um esforço danado para não enlouquecer. Perto de completar 2 meses de separação, uma surpresa. Ela mandou uma mensagem: Oi, Rafael, tudo bem? Você está em casa? Será que eu podia passar aí para conversar? Olha, meu coração disparou naquela hora. Uma coisa que eu sinceramente não esperava. Ela dizendo que tinha uma coisa importante para me contar, perguntando se eu estava em casa e se podia passar ali para conversar comigo. Olha, eu fiquei tão feliz. Porque tudo bem, não era garantia de nada. Mas, sei lá, eu tive uma certeza quase de que era alguma coisa que ela queria me dizer assim, com relação à nossa volta. Quem sabe ela querendo fazer as pazes. Na verdade, eu tive quase certeza de que era isso mesmo. Ela queria fazer as pazes comigo. É claro, você pode vir sim. Enfim. Ela passou dali meia hora, 40 minutos. E só eu sei a ansiedade que eu fiquei. Só que eu notei que ela estava com expressão meio estranha. E quando perguntei o que ela queria me contar, qual era o assunto, eu não sei. Ela hesitou um pouco, até que me disse aquilo. Queria te contar que eu tô grávida. Como é que é? Você tá saindo com alguma pessoa, outro cara? Claro que não. Filho é teu. Você tem certeza, ué? Vai fazer 2 meses que a gente tá separado? Eu sei.
Já fazia uns dias que eu estava desconfiado. Aí ontem fui fazer o teste, né? E eu ia te ligar ontem, mas você não imagina como ficou a minha cabeça depois que vi o resultado. Minha ficha não caiu até agora. Olha, num primeiro momento, eu recebi aquela notícia assim, sei lá, levei um susto. Claro, né? Você não espera. 2 meses já de separação, de repente a mulher chega dizendo que está grávida e que o filho é teu. Era uma coisa impensável, pelo menos para mim. Mas, sei lá, pela situação, ela não queria voltar para mim. Estava perto de completar 2 meses que a gente estava separado. Quando fazia amor, a gente sempre se cuidava, só que, sei lá, alguma coisa devia ter acontecido. Depois daquele choque inicial, no entanto, sabe, comecei a ficar feliz. Não estava preparado para receber a notícia daquela. Mas era uma coisa boa, até porque aquela gravidez poderia nos reaproximar. Ela quis saber o que eu ia fazer a respeito. E eu fui direto. O que eu vou fazer? Ué, vou assumir, claro. Você não falou que o filho é meu? Aliás, Marcelo, eu acho que você também devia repensar a tua decisão sobre a gente. Então, também era sobre isso que eu queria conversar com você. Você ainda está afim de fazer mais uma tentativa? Claro que eu tô, você sabe que eu te amo. Por mim, a gente já teria se acertado há muito tempo. Ela sorriu, se aproximou e a gente se abraçou. Olha, eu fiquei tão feliz. Era uma coisa que eu não esperava. Tanto que acabamos contando a novidade para todo mundo ali em casa, mas todo mundo mesmo, sabe? A família toda, porque que coisa bacana, sabe? Sei lá. Além de termos voltado, ela ainda estava esperando um filho meu. O que mais que eu poderia querer, me diga? Porque só o fato de ela voltar para mim já seria uma coisa assim para comemorar. E mais do que isso, agora estávamos juntos. De novo. Do jeito que eu tanto queria. Foi um dos dias mais felizes de toda a minha vida. Depois fomos até sua casa e contamos juntos a novidade para sua família. Todo mundo recebeu com uma certa preocupação a notícia da gravidez, mas depois ficou todo mundo feliz. Eu passei a sonhar, sabe, fazer planos. 2 semanas depois, recebi uma mensagem estranha. Era uma mulher chamada Gabi, que eu nem fazia ideia de quem era, sabe, Gabi, sei lá, diminutivo de Gabriela, talvez, mas... Ela perguntou se eu era namorado da Marcela, disse que tinha achado o meu perfil pelo perfil dela, e depois que eu confirmei, ela perguntou se eu podia lhe passar meu número, porque precisava conversar comigo. Tinha uma coisa para me contar. Achei esquisito, mas acabei fazendo o que ela pediu. Depois que ela me ligou, quando a gente começou a conversar, ela falou aquilo. Você conhece o Marcos? Ele já foi namorado da Marcela, mais ou menos uns 2 anos atrás. Olha, sei lá, eu ouvi ela falando aquilo, mas não sei, eu não liguei uma coisa na outra, sabe? Tanto que eu disse nunca ouvi falar desse cara. Então, eu era namorada dele e terminei porque descobri que os 2 passaram a noite juntos. Como é que é? Mas quando que foi isso? Então, uns 2 meses atrás. 2 meses e meio, mais ou menos. Escuta, isso é alguma brincadeira? Você está brincando comigo? É alguma palhaçada? Porque se não for, estou falando sério, Rafael. E só tô te contando para abrir teu olho. Porque essa mulher tá te fazendo de idiota. Ela tá grávida, não tá?
Pois o Marcos está falando para todo mundo que esse filho é dele. Como é que é? Isso mesmo que você ouviu. Se eu fosse você, teria uma conversa muito séria com essa Marcela. Os dois me fizeram de idiota. Até hoje não me recuperei quando descobri que eles tinham passado a noite juntos. Terminei com ele por causa disso. Cuidado, hein? Para ela não te fazer de idiota também, você vai ter que abrir teu olho. Não vai assumir um filho que não é teu. Pensa no estado em que eu fiquei. Fiquei a ponto de morrer. Pensei que fosse me dar um troço de tão forte que meu coração bateu. Fiquei um tempão ali olhando pro nada, tentando digerir aquilo tudo. A Marcela tinha passado a noite com esse cara, ex-namorado daquela Gabi. Quando tinha sido isso? Exatamente. Será que a gente já tinha brigado? Será que foi naquela noite que eu fiquei lá feito um idiota, esperando por ela, dentro do carro, e ela não voltou para casa? Eu tinha ficado na rua, na frente da sua casa até 2:30 da manhã. Depois ela veio me contar que tinha dormido na casa da Patrícia. Só que será? Minha cabeça quase explodiu. Fui conversar com ela. E quando a botei contra a parede, ela ficou branca. Arregalou o olho. E ficou mais confusa ainda quando eu perguntei: escuta, é verdade que você passou a noite com o teu ex-namorado, Marcelo? Ela até se engasgou para falar. Só dali a pouco conseguiu balbuciar 2 ou 3 palavras. Como assim, Rafael? Quem te falou uma mentira dessa? Claro que eu sabia que ela ia negar. Era óbvio que ela ia negar. Quem é que assume? Olha, eu não queria mais brigar com ela, principalmente ela estando grávida. Só que aquilo me tirou do sério. Quando fazia amor, a gente sempre se protegia. E se eu fosse parar para pensar, o tempo de gravidez batia certinho com o período em que a gente tinha brigado. Ou seja, se aquilo fosse verdade mesmo, se ela tivesse passado a noite com aquele cara, esse filho podia muito bem ser do infame. Só Deus sabe como eu fiquei só de pensar nisso. E o pior foi que a mãe dela escutou essa nossa discussão, eu colocando em dúvida a paternidade da criança, e ela foi lá se meter na conversa. A Marcela, claro, não gostou. Chegou a dizer assim, sabe, botando o dedo na minha cara: você vai me pagar muito por isso que você está falando, viu, Rafael? Depois que essa criança nascer, eu vou fazer um teste de DNA e eu vou fazer engolir o papel. Você vai engolir o papel do teste. E quer saber de outra coisa? Vai embora. Vai embora. Não quero mais saber de você. Olha, foi um erro eu ter te procurado. Aliás, foi o maior erro da minha vida. Ela terminou de novo comigo. E dessa vez falou que não tinha mais volta mesmo. Só Deus é que sabe como anda a minha cabeça desde então. Eu não esperava por esse tipo de reviravolta. Só de pensar que esse filho pode realmente não ser meu, mas do outro. Olha, me dá uma moleza no corpo todo. Eu sinto vontade até de morrer. E o pior é que não tem outro jeito a não ser de esperar o bebê nascer para fazer o tal do exame. Até lá, vou vivendo um dia depois do outro, tentando me acostumar com a ausência dela na minha vida. Tá sendo difícil, só que não tem outro jeito. Tentei me acertar com ela, só que, repito, ela falou que dessa vez não tem volta. Só vai esperar o bebê nascer
para me fazer engolir o papel do exame. Mas qual cara que no meu lugar não colocaria isso em xeque? Aquela menina me procurou, veio conversar comigo, dizendo que era namorada do cara e que largou dele justamente porque soube que os dois tinham ido para a cama. E foi exatamente, sabe, matematicamente, naquele dia, quando eu fiquei esperando por essa mulher até 2:30 da manhã na frente da casa dela. E ela não apareceu. Será tudo uma coincidência, meu Deus? Se for uma grande coincidência, sei lá, o destino, a vida, alguém está contra mim. Agora, lá no fundo, eu torço para que seja coincidência sim. Mas se eu disser que tenho certeza que eu sou o pai dessa criança, estaria mentindo. Meu Deus, por que tudo tem de ser tão complicado e difícil para mim nessa vida? Por que tudo isso teve de acontecer? Não precisava. Podia ser tudo tão mais simples. A gente podia estar junto, com ou sem gravidez, não importa. Mas aconteceu tanta coisa. Por que precisava ser assim? Repito, tem horas que eu penso que as coisas são tão difíceis para mim. Eu só queria ser feliz ao lado da menina que eu amo. Mas até isso para mim é difícil. E parece que não vai rolar. Isso é que é o pior. Além de não ter sido possível até agora, eu sinto que não vai acontecer mais. Não vai rolar. Simplesmente vai ser um sonho que eu sonhei durante muito tempo, mas que não vou conseguir realizar.